Colegas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós vamos dar continuidade com nossas discussões a respeito de reuso de água residuária. E nesta aula nós vamos começar a tratar de casos práticos de reuso de água residuária. Afinal de contas, como é que é feito o reuso? Onde é que está sendo feito o reuso? Quais são as experiências exitosas de reuso, os esforços de se fazer o reuso de água residuária? No segundo momento, nós vamos discutir especificamente a parte técnica para a implantação do sistema de reuso quando nós formos tratar das unidades de sistema. Mas hoje, nós vamos discutir, então, os casos práticos de reuso a partir do tratamento e aí as suas aplicações. Mas é bom lembrar, né? Água limpa é algo que é uma imagem rara, né? Nós quase não vemos mais. Então, nós vamos ter que atuar como engenheiros ambientais, como propositores do reuso de uma água que não está mais nessas características, né? Aqui, por exemplo, eu tomo como exemplo o nosso rio Salgadinho, com receptor aqui ao norte da nossa cidade, no sul do Ceará, né, Juazeiro do Norte, e o nosso ponto de lançamento de efluentes pode ser visto aqui, né, com caldo de ervilha, né, porque proveniente de uma lagoa de estabilização de maturação, né, um sistema australiano com uma lagoa de maturação. E aqui nós temos então a nossa realidade, né, não temos mais água limpa, né, agora temos uma outra água. Então, por que não reusar essa água? Uma água que está rica em nutrientes, uma água que está rica em matéria orgânica. Nós temos o nitrogênio, nós temos o fósforo, nós temos o potássio, nós temos os macronutrientes necessários. Nós poderíamos repensar esse modelo. E aí, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, o reuso está consolidado. Não é verdade, professor? Sim, é verdade. Está consolidado. Então, e do ponto de vista prático? Vai exigir de vocês a entrada no mercado para pulverizar, para popularizar, vamos usar essa palavra, as práticas do reuso sanitariamente seguro. Aqui, por exemplo, quero só demonstrar um dado local, onde nós podemos observar a carga de ortofosfato solúvel que são lançadas no nosso rio Salgado aqui, através de 5 galerias de esgotos na cidade de Juazeiro do Norte. Observa aqui em quilos por dia, em diferentes pontos. Nós temos acima de 2 quilos por dia de ortofosfato. É um macronutriente sendo lançado fora. Aqui, nós temos o macronutriente nitrogênio, né? No caso aqui na forma nitrogênio amoniacal, também lançada no nosso corpo receptor. Observe, cargas que variaram aí, né? Entre 10 e 180 quilos por dia de nitrogênio lançado em pelo menos 5 pontos analisados ao longo da calha do rio. Ou seja, nós temos nutrientes, nós temos o reuso, o efluente e o reuso. Ele é feito? Bom, se ele é feito, de modo geral, nós com muita tristeza reconhecemos que esse reuso ele acaba ocorrendo sem a gente saber que ele está ocorrendo, sem controle, sem planejamento. Então é um reuso não planejado. Bom, poderíamos então aproveitar essa água, esse efluente, que está rico em matéria orgânica, rico em nutrientes, estabilizado do ponto de vista de patógenos, né, tendo passado por um sistema de lagoas de estabilização, com remoções expressivas de 4 unidades log na nossa lagoa, né? Acho que tomados os devidos cuidados é possível ser feito um sistema de irrigação interessante para o plantio agrícola, para o desenvolvimento de um arranjo produtivo local. Você não acha? Por exemplo, nós podemos fazer a irrigação. E aí nós temos aqui os tipos, né? As formas pela qual a água pode ser aplicada nas culturas, ou na superfície, ou a aspersão, ou localizada, ou por subirrigação. Temos a irrigação subsuperficial. Então, nós
Claro, né, vamos selecionar os tipos de irrigação em função da cultura, em função de circunstâncias, que precisaremos da opinião de um técnico da área, um técnico de irrigação, precisaremos da opinião, eventualmente até de um engenheiro agrônomo, para compor a nossa equipe, né? Então nós temos uma grande variação de solo, de clima, de culturas, de circunstâncias diferentes, a fim de avaliar como é que se vai implantar a prática de irrigação. Precisamos avaliar ainda questões como disponibilidade de energia elétrica para promover o bombeamento, promover a implantação de equipamentos que demandem energia elétrica na área do perímetro irrigado, né? E então até mesmo as condições socioeconômicas a fim de avaliar, né, a demanda dos produtos daquela irrigação e também a mão de obra minimamente qualificada para operar. Você pode, por exemplo, realizar um outro tipo de irrigação que é utilizado, a chamada irrigação por superfície, né? A irrigação vai ocorrer em canais abertos, né, de seção livre, conduto livre, vai se dar por gravidade, na superfície do solo, como nós podemos observar aqui nesses sulcos, né, chamadas irrigação por sulcos. Então a água é aplicada sobre o solo diretamente e, em função dessa gravidade, ela vai escorrendo e penetrando o sistema radicular por infiltração, né? Outra forma de fazer também, bastante difundida, é o sistema por aspersão. Esse aqui é o bem conhecido, se observa bastante por aí. Infelizmente é um sistema perdulário do ponto de vista hídrico, né? Porque nós temos muita perda por evapotranspiração, lamentavelmente. E no caso de efluentes tratados, fazê-los espalhar assim pode eventualmente promover alguma dificuldade, especialmente no tocante ao espalhamento de aerossóis na área de entorno, prejudicando não só os trabalhadores, mas a comunidade de entorno. Então aí, mas é um tipo utilizado. O outro, já bem mais seguro e bem mais comum, utilizado em reuso de efluente urbano, é o do gotejamento. Então a água vai ser aplicada de forma muito pontual na superfície do solo, né, com vazões relativamente, né, bem pequenas, né. Normalmente são inferiores a 12 litros por hora. E aí você já consegue um sistema menos perdulário, muito menos, bem mais econômico, né, e bem mais seguro também do ponto de vista sanitário, porque você não tem essa tendência ao espalhamento de aerossóis na área. Então aqui, por exemplo, essa figura de referência apenas para mostrar como seria, né, a posição dos tubos de gotejamento, né, entre as culturas, né? Você tem as culturas aqui, no caso aqui alguns tubérculos, você tem um posicionamento aqui de 45 em 45 centímetros, né, colocado, e o ponto de localização aí em torno de 30 centímetros, né, de profundidade. Então outro tipo também que é utilizado é o de microaspersão. Esse de microaspersão, ele espalha, ele é semelhante àquele de aspersão, só que aquele é para grandes áreas, esse aqui para áreas menores. Ele espalha aqui próximo, né, à região do sistema radicular em culturas arbóreas, por exemplo, né. Normalmente esse tipo de sistema aí vai ser utilizado em culturas que não são produzidas rentes ao solo. E aí culturas arbóreas que não necessitam de uma grande demanda hídrica, né, para poder garantir a sua produção no ciclo da cultura, você pode aplicar a microaspersão. Então, são modalidades que nós utilizamos para poder, normalmente, promover a irrigação tradicional. E que agora, lógico, ao invés de superexplorar a água dos nossos mananciais ou superficiais, e principalmente na nossa região aqui, subterrâneos, onde tem sido vista cada vez mais o abaixamento do nosso lençol, nós podemos lidar com o reuso das águas residuárias devidamente tratadas. Tem uma outra modalidade aqui que é importante, que é a chamada hidroponia, né? A hidroponia é uma forma de você promover esse plantio, essa cultura, apenas fazendo chegar ao sistema radicular um caldo nutritivo, né, nas raízes,
evitando a contaminação das foliáceas, né? Então, se você vai plantar, por exemplo, alface, se você vai plantar qualquer outro tipo de foliáceo ali, ou até mesmo plantio de flores e outros cultivares, onde você queira evitar ou minimizar ao máximo a contaminação por conta do afastamento do caldo, né, nutritivo. Eu estou chamando assim caldo nutritivo, mas realmente é uma mistura, né, ou sintética ou através de água residuária, bruta ou tratada, bruta normalmente mais para, não para aplicação, mas para comparação de estudos científicos, mas devidamente tratada você teria, portanto, a aplicação desse efluente, né? Aqui neste caso nós temos especificamente um tipo que é chamada aeroponia, não é hidroponia, mas aeroponia, onde você consegue observar aqui as culturas completamente livres, né, e protegidas da água residuária. A bomba aqui vai fazer o recalque, a pressurização, né, que através de bicos aspersores, microaspersores, vão literalmente promover o borrifamento dessa substância, né? Aqui nós temos a camada de cultivo abaixo e o reservatório, né, do efluente, que vai sendo alimentado, claro, devidamente, vindo do tratamento, e esse borrifo entra em contato meramente com o sistema radicular. Observe. Então, nós vamos ter aí a caracterização aí desse sistema pela pulverização dessa solução, desse caldo nutritivo, dessa solução nutritiva, diretamente ali na zona de raízes, né, o que favorece a aeração da solução nutritiva, né. Aqui nós podemos ver outra figura demonstrando mais ou menos a situação, né. Observe que uma vez que esse material passa aqui entrando em contato com as raízes, ele segue para efluente final. Aqui nós temos um exemplo, uma foto, né, com uma figura de colunas de hidroponia, onde se observam os cultivares, né, em seus respectivos nichos aqui plantados, a região do reservatório, onde nós temos aqui dispositivos de coleta, nós temos aqui caixas de inspeção para ter acesso ao dispositivo de bombeamento e a bomba que faz o recalque da substância nutritiva que está aqui. E aí toda essa região interna desse tubo aqui de grosso calibre, pelo visto aqui na faixa de seus 400 milímetros, 300, 400 milímetros, vai sendo borrifado como uma verdadeira torre, né, de borrifo para o sistema radicular que está nos nichos, né? Então, e aí eu queria retornar para o nosso sistema aqui no Cariri. E se nós tivéssemos um sistema australiano, um sistema de lagoa de estabilização, e depois de fazer passar por lagoas anaeróbias, lagoas facultativas, né, e na sequência por uma lagoa de maturação, esse sistema em paralelo e em série, no nosso caso aqui, nós teríamos um efluente com qualidade aí da ordem de inferior a 60 mg por litro de DBO, né, DBO5, a DBO filtrada. Nós teríamos aí 99,91, né, 99,991. Nós teríamos 3 a 4 logs, mais ou menos, acontecendo em termos de remoção de indicadores patógenos. Nós temos aí um efluente rico em nutrientes, né, rico em nitrogênio, rico em fosfato, né, e nós poderíamos então aplicar esse efluente, por exemplo, para o plantio de milho. Então a Faculdade Tecnológica do Cariri, no passado, realizou pesquisas em conjunto com a CAGES, em parceria com a CAGES, com o objetivo de tomar esse efluente e fazer a avaliação do plantio de milho, que mostrou resultados promissores, né, na época. Ou seja, é possível ser feito. Basta a vontade de implementação em parceria, né, da academia com as empresas, visando claramente, né, o benefício das pessoas, o benefício de uma associação de agricultores, geração de emprego e renda, melhoria do impacto ambiental, porque
você minimiza ao desviar a vazão que iria cair no Rio Salgadinho, como nós vimos a foto ali, aquela zona, né, de águas sujas ainda, né, eutrofizando um pouco ali um rio que infelizmente já passa morto, né. Nós temos a triste realidade de ter uma DBO superior a 200 mg por litro no rio, enquanto a lagoa entrega um valor inferior a 60 mg, né, diluindo esse efluente aí. Infelizmente, né, nós temos uma situação crítica nesse sentido e espera-se poder resolver. Aqui, por exemplo, nós temos mostrando aqui para que você entenda como os resultados são expressivos quando nós empregamos o reuso na prática, né? Nós obtemos resultados reais. Aqui nós temos a cultura de sorgo irrigadas com esgoto tratado com águas de lagoa de estabilização do sistema de tratamento lá na região metropolitana de Fortaleza. Observe aqui as características agronômicas da cultura de sorgo irrigada com esgoto e irrigada com água da companhia. A altura média é 40% superior, 1,40 m contra 1 metro. O florescimento em dias, aqui leva 70, em 53 dias você já tem florescimento. A produção de grãos é absurdamente elevada. Em quilos por hectare, você tem de 605 em condições normais, com água, e 3.535 quilos por hectare irrigados com o esgoto tratado. A massa verde em tonelada por hectare, 2,48 com água e 9,56 com esgoto tratado. A massa seca de 1,08 para 4,69, 4 vezes maior, maior que 4 vezes mais. E a proteína bruta de 1,86, bom, para 1,58. De qualquer maneira, vemos isso. Aqui, por exemplo, nós temos, no caso da Embrapa, né, a publicação aí do seu circular técnico no semiárido em dezembro de 2000, nós temos um estudo que demonstra que o uso da erva-sal, que é a chamada Atriplex mumularia, como forrageira irrigada com água salina. Então imagine, você pode pegar efluente de esgoto, fazer um plantio de Atriplex. A Atriplex, nós vamos ter cloreto, nós vamos ter sódio, né, que é uma preocupação, especialmente dos engenheiros agrônomos com a prática do reuso de águas residuárias, porque em concentrações significativas a presença de cloreto e sódio que estão no esgoto, claro, por conta da dieta das pessoas de utilizar o sal de cozinha. E aí você tem a solução, através do plantio da Atriplex, o próprio sistema radicular absorve do solo, feito o reuso com efluente, e aí vai estabelecer, vai complexar lá na própria raiz e nas foliáceas o sal, né? De maneira que você pode tomar essa erva, chamada erva-sal, e usar como forrageira para o gado. O gado adora coisa salgada, né? E é uma solução interessante para a agropecuária. Nós temos outras experiências que podemos considerar como inovadoras, interessantes, né? Por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem aqui, inclusive na época essas pesquisas foram levadas a cabo pelo saudoso Dr. Cícero Onofre Neto, né, que partiu. E aí nós temos, mas deixou o seu legado aqui, né, no saneamento brasileiro, e nós temos grãos e flores aqui produzidos a partir do esgoto, né, tratados aí através de um cultivo de milho hidropônico para forragem, né? Então nós temos aqui as leiras e nós temos a produção, e foi uma pesquisa bem sucedida, grãos e flores produzidos, né? Então as águas do esgoto, devidamente tratadas, vão dar esse resultado. Pode cultivar milho hidropônico, né, para alimentação do gado, com produtividade consideradas nos trabalhos, conclusivamente, maiores do que os métodos convencionais, como inclusive nós vimos os dados ali da pesquisa feita na CAGES, né? Então, os nutrientes que estão na água, nitrogênio, fósforo, potássio, especialmente os macronutrientes, né, vão funcionar exatamente como um adubo. Então, é basicamente uma fertirrigação, né? E aí vai provocar o crescimento da produção. E lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os pesquisadores utilizaram
para esse tipo de produção aqui apenas filtros anaeróbios. Filtros anaeróbios, inclusive, que o professor Onofre Neto, né, vinha pesquisando com vários tipos de meio de suporte diferente há anos, né, e publicando, que era uma das coisas que ele gostava, né, ele defendia o tratamento anaeróbio. Ainda aqui no Rio Grande do Norte nós temos flores, coisa linda. Pode imaginar que flores tão bonitas, tão viçosas, né, de cores tão vivas, foram cultivadas com esgoto sanitário, né? Então foi com sucesso que foi testado o reaproveitamento de efluentes para a produção dessas flores, flores aí das espécies beneditas, cravos, cravinas, todas por hidroponia. Então são experiências exitosas. E aí o Brasil tem avançado. Ainda não tem sido assim, um avanço para nos causar assim, um grande espanto, mas já começa a animar quem é da área, perceber que o Brasil começa a avançar e começa a normatizar as práticas de reuso, né, em nível nacional. Ainda, lamentavelmente, restrito, né, do ponto de vista da ABNT e de normatização da ABNT, para a conservação de água em edificações, né? E aqui essa norma traz os requisitos, os procedimentos e as diretrizes. E aqui eu quero só chamar a atenção, só para pontuar, valeria a pena você depois ter a oportunidade de dar uma lida nesse material, nessa norma. Tem uma versão lá dessa norma no Google Sala de Aula, você pode dar uma lida para tomar conhecimento. E a conservação de água em edificações, requisitos, procedimentos e diretrizes, eu chamo a atenção para alguns itens. Por exemplo, no 4.1.4, ele diz: a prática de conservação de água requer uma visão sistêmica da edificação, então você vai ter que também ter um conhecimento, evidentemente, de instalações hidrossanitárias, você vai ter que ter noção de como funciona, né, tanto a distribuição de água fria e água quente em toda a edificação, como funciona também a coleta, o esgoto primário, o esgoto secundário, como é que é feito o condicionamento, o tratamento desse efluente no âmbito da edificação. E é importante também conhecer as instalações pluviais, né, e como você pode trabalhar essa prática da conservação de água de forma integrada, né, o reuso das águas residuárias e o aproveitamento de água de chuva, que é algo que eu gosto muito e defendo muito, né. Recomendo que você também considere isso nas suas práticas profissionais, né. Então diz aqui, requer que você tenha essa visão sistêmica da edificação, os usuários, a localização geográfica e atividades consumidoras de água, a fim de que você possa estabelecer muito bem, muito claramente, quanto de demanda de água você tem para reuso e quanto de oferta, ou seja, quanto de disponibilidade de água você tem para atender a essa demanda no âmbito da edificação e no seu entorno. Então, a partir dessa caracterização hídrica que é feita, são obtidas as informações para a elaboração exatamente dessa coisa da oferta e da demanda e da disponibilidade de efluente tratado para cada uso pretendido, é o chamado balanço hídrico, né? Para quê? Para que seja feita a avaliação técnica, a avaliação econômica das possibilidades existentes relacionadas às ações de conservação de água e a tomada de decisão por parte do projetista quanto à configuração mais adequada para cada situação. Nunca vai poder aplicar, não existe isso. Uma situação melé, né? Pelo menos que seja adequada, como se fosse uma espécie de cópia de projetos anteriores. Não é assim que funciona. 4.1.9, especialmente aqui para edifícios novos, as ações com foco na conservação de água devem ser definidas no início do desenvolvimento do projeto do edifício. Por quê? Porque o projeto do reuso tem que estar integrado à concepção das instalações prediais. Tem que estar adequado ao projeto de instalações hidrossanitárias, ao projeto de destinamento, de destinação adequada das águas pluviais, tem que estar compatível, né, com os demais projetos e funcionando de modo harmônico no contexto da instalação de todas as unidades de sistema na edificação. De modo que, como diz a norma, o projeto de arquitetura contemple os espaços técnicos necessários. Então, as dimensões de shaft, as dimensões eventualmente de um pilar, com a seção falsa que pode conter descidas e passagens de tubo, cortes em vigas em locais apropriados para passagem de tubulações na horizontal. Então, tudo isso tem que ser
de forma compatibilizada, exatamente a tão perseguida e famosa compatibilização entre os projetos, que já é feita, independentemente do reuso, e que aí, com a introdução de um sistema de reuso de água residuária no contexto da instalação hidrossanitária, mais ainda a necessidade de todos esses projetos conversarem entre si de forma compatível, né? E isso não só da parte hidrossanitária, como eu falei, mas também, inclusive, com os demais projetos. Então, o projeto de lógica, o projeto de telefonia, o projeto elétrico, etc. O item 4.1.12 diz ainda assim: convém que, para a implementação da gestão de conservação de água, sejam estabelecidos indicadores de consumo que constituam os valores de referência para a fase de gerenciamento do consumo e que a sua gestão permanente mostre a tendência do consumo de longo prazo. Ou seja, você tem que estabelecer indicadores para que, uma vez que o sistema seja instalado, né, dentro do próprio condomínio, você tenha meios de gerenciar esse sistema e observar a real eficiência dele do ponto de vista de economia de água. Aqui, por exemplo, quando você vai fazer a caracterização de edificações, ele dá na norma a recomendação do que é que você deve ter em mente, né, na fase de concepção e de estruturação do seu projeto de reuso. Em edificações novas, você vai avaliar a questão de ter em mente a tipologia, se são edifícios residenciais, comerciais, hotéis, hospitais, restaurantes, escolas, porque dependendo da tipologia, você vai ter indicadores de consumo de água diferente e, portanto, indicadores de demanda diferentes para que você possa calcular o balanço hídrico, né? A oferta de água, a infraestrutura de saneamento existente, quais são os índices pluviométricos, para que você possa estimar a captação e armazenamento de água de chuva nas cisternas, a viabilidade do uso de água subterrânea, para que você possa, no balanço hídrico, eventualmente negativo, fazer um complemento dos usos dessa água, tanto a água de chuva como a água subterrânea com o esgoto de forma integrada, a viabilidade do uso de águas cinzas, avaliar a possibilidade se há, em havendo uso pretendido, normalmente há, né? A água dos condensados, né? Você pode aproveitar os sistemas de ar-condicionado, às vezes alguns prédios têm até centrais de ar-condicionado, aí o que vai ter um valor maior de água, de produção de água de condensado, e aí sem dúvida alguma você poderia utilizar, entre outros, né? Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, para a possibilidade, o potencial de reaproveitamento de água de lavagem de filtro de piscinas. Nós muitas vezes temos piscinas, raias pelo menos, de piscinas semiolímpicas em certos prédios, em certos home clubs. E aí a água de lavagem de filtro dessas piscinas são expressivas, né? Inclusive a água que sai contendo um certo cloro residual. Vale a pena pensar nisto, apesar de algumas considerações a ser feitas com relação a coloides e ao sólido suspenso. Nada que não seja possível tratar devidamente. Águas cinzas, né, que estão disponíveis nas edificações. Então nós podemos fazer o reuso da água utilizada em lavatórios, a água de condensados, água gerada pelos equipamentos de ar-condicionado, a questão da estimativa da população, do cálculo daqueles que geram o efluente e que demandam também o uso no contexto da edificação. Você tem que levar em consideração quais são as atividades e quais são os processos consumidores de água, para que você exatamente estabeleça nessa caracterização o balanço hídrico. Quando se trata de edificações existentes, então aí você já vai considerar o projeto de sistemas hidráulicos prediais, ou no caso de não existir o projeto, um levantamento de campo para você identificar os aspectos relevantes do sistema de alimentação, a reserva, a distribuição de água potável. Muito ruim, eu já vou logo dizendo, quando você vai intervir em edificações existentes. Por quê? Porque normalmente são, infelizmente, no Brasil, né, especialmente na região norte e nordeste, mas não é diferente, muitas vezes até na região sudeste também, casas que foram feitas sem projeto, ou se tiveram projetos, são tão antigos que os proprietários não têm mais cópia das plantas heliográficas, das cópias heliográficas. Não tem, as edificações não têm nenhum tipo de manual da edificação feito através de uma avaliação pós-ocupação, que é uma coisa bem mais recente, de 10 anos para cá, 15 anos para cá. Então as edificações existentes antigas muitas vezes são construídas até sem projeto, sem controle algum, sem a presença de um engenheiro ou de um arquiteto no contexto do projeto. Então fica difícil
mas para isso é necessário que o profissional vá até a edificação e faça essa avaliação desses aspectos relevantes em loco, né? E assim deve avaliar os sistemas também de esgotamento sanitário e pluvial. Então você deve identificar e caracterizar os medidores existentes, porque no caso aqui a norma, né, está pensando na conservação de água, então está pensando também em economia, né, do ponto de vista das perdas, né, de faturamento da companhia. E aí você está levando em consideração aí também a questão da água potável, né, que é distribuída pela concessionária. Avaliação das condições dos sistemas prediais, ocorrências de vazamentos, como se dá a demanda, a avaliação das características e condições de componentes e equipamentos que utilizam a água, quais são os estados dos registros de gaveta, dos registros de pressão. Isso, apartamento a apartamento, requeriria um trabalho realmente muito minucioso, que pode ser feito por um técnico, por um preposto dele, da empresa de consultoria, para visitar cada um das residências, e mediante autorização do síndico, mediante autorização dos condôminos, você ter acesso para avaliar o estado das instalações hidrossanitárias, né? A conta de água, para que você possa ter um antes e o depois, ter um histórico para estabelecimento de estudos de consumo, né? O projeto de arquitetura, ou no caso de não existir o projeto, um levantamento de campo para a identificação dos espaços existentes, a fim de que você possa ter uma ideia de layout para poder pensar e conceber o seu sistema que vai ser projetado, do reuso de águas residuárias e de outras integradamente para fazer a conservação de água na edificação, onde você vai eventualmente instalar novos reservatórios, como que seria a inclusão de novas tubulações, como se daria isso em prédios, em edificações verticais, onde é que está o shaft, quais são as dimensões do shaft, para que você possa ter acesso à distribuição na vertical dessas canalizações. O plano de operação e manutenção adotado é importante também, assim como você faz o projeto da ET, você entrega um manual de operação, aqui você tem que também avaliar o que tenha existente, né, e em estabelecido o seu projeto também, ter para o projeto de reuso de águas residuárias o plano de operação e manutenção adotado. No caso de não existir, paciência, né? Tenta identificar as características lá e como é que acontece, conversando com os funcionários do próprio condomínio, né? E aí a avaliação também do histórico de manutenção dos sistemas hidráulicos prediais. As bombas, com que frequência elas são trocadas ou queimam, se há esse tipo de problema. A cisterna, a canalização, tem havido entupimentos, a substituição de algumas peças especiais, alguma válvula redutora de pressão, eventualmente, são muito solicitadas, tem havido colapso dessas válvulas, entender como o sistema funciona. E aí, a realização do balanço hídrico. Está no seu item 4.4.2, diz que o balanço hídrico de um edifício novo ou existente deve conter, no mínimo, as informações para a elaboração da matriz de oferta e demanda de água. Como nós já comentamos, então aí você tem aí algumas considerações que ele elenca, como a identificação das demandas de água que já existem, o cálculo estimativo dos volumes e das vazões necessárias e os respectivos requisitos de qualidade associados. Então você vai avaliar aqui volume, vazão e qualidade do efluente para cada uso pretendido. Identifique os usos pretendidos potenciais e aí a partir daí identifique qual é a qualidade que você precisa para cada uso e aí, tendo uma noção, uma ideia de volume, tendo uma ideia de vazão e tendo uma ideia de qualidade, você pode propor, começar a estudar, a traçar o esboço do sistema de tratamento e de distribuição desse efluente na planta arquitetônica. Vai fazer a definição das demandas potáveis e não potáveis, se é que você vai já embarcar necessariamente, né, em realizar uma demanda potável de reuso, né, como o nosso saudoso professor Ivanildo Respanol dizia, né, que o reuso potável direto para o Brasil é algo algo inexorável, mais cedo ou mais tarde, né, em seu artigo publicado em 2015, né, ele infelizmente partiu ano passado, e eu penso que antes de pensarmos em reuso potável direto, há que se fazer o dever de casa no Brasil em relação à minimização das perdas de água e a
fazer o aproveitamento dessa água em usos menos nobres. Eu acho que ainda é cedo pensar, pelo menos assim, no médio prazo, o reuso de água residuária potável, né, direto. Né. Eu tenho minhas restrições com relação a ele, especialmente por conta da problemática que ainda está na tônica, né, e da discussão dos pesquisadores em todo o mundo quanto a os micropoluentes, né, os recalcitrantes, aí os PPCBs, os disruptores endócrinos, né, então há que se tomar cuidado antes de se pensar isso. E a identificação aqui dos indicadores de consumo, para que você possa estabelecer quanto você vai precisar de água em cada uma das unidades demandadoras de água, a fim exatamente de estabelecer as vazões, estabelecer os dimensionamentos, estabelecer o controle dessas vazões, os volumes necessários, diários, dentro da demanda de uso, de reservação, etc. E as ofertas de água potável e não potável. Quanto eu disponho de água de chuva que eu posso coletar e armazenar em uma cisterna? Quanto eu disponho de água de esgoto gerado diariamente para os múltiplos usos? E aí, feito esse balanço, não dá ainda? Então, quantos por cento eu vou precisar de injetar do sistema da concessionária de água limpa, potável? E qual vai ser a economia de água que eu estarei fazendo nesse balanço hídrico devidamente estabelecido, né? Então você tem diversos tipos de indicadores de consumo dependendo da tipologia da edificação. Aqui para exemplos, né, você vê aqui, ó, se for residencial, quantos litros para cada pessoa por dia? É um per capita. Em edifícios de escritórios, também um per capita, litros por pessoa por dia. Já em escolas, litros por aluno por dia letivo ou litros por pessoa por dia letivo. No hospital, já seria o parâmetro litro por leito todo dia ou litro por pessoa por dia também, às vezes o per capita. E no restaurante, litros por refeição preparada por dia. Então você tem aqui os indicadores de consumo e dependendo da tipologia, eles vão se diferenciar, né, na forma. Podemos fazer o aproveitamento doméstico, não podemos? Podemos. Né? Nós temos a geração aqui no banheiro de fezes e de urina. Nós temos aqui as águas negras. Na Europa faz até a separação, chamada yellow water, né? a água amarela, e destinado também a reusos específicos, especialmente por conta da presença de compostos nitrogenados da ureia, né, proveniente da urina, e é utilizado. As águas negras, no nosso caso aqui, a proposta é que elas vão para o sistema de esgotos, para a sua rede, e aí para o sistema de tratamento. Mas a água da pia da cozinha pode ir para o esgoto, mas eu posso derivar aqui, dependendo do meu balanço hídrico, da minha necessidade, equilíbrio oferta-demanda, e aplicar, né, feito o devido tratamento, no próprio banheiro. Depois, essa água cinza pode ser utilizada no próprio banheiro. Então, águas do tanque, águas do chuveiro, águas provenientes da máquina de lavar, do lavatório, né? Todas essas águas aqui, águas cinzas, você vai ter uma água menos complexa para o tratamento, né? Menos contaminada, porque não inclui as fezes, né? Nem a urina. E aqui você pode dar uma ampla utilização no próprio contexto da residência, né? Lembre-se ainda que a água de chuva também pode ser utilizada no contexto, por exemplo, do banheiro. Aqui nessa figura, dando um foco especificamente à reutilização de descarga de vaso sanitário. E, evidentemente, no balanço hídrico, o que que excede a capacidade de armazenamento anual para a rede de drenagem. Então aqui nós temos diversos tipos de sistema de reuso de água cinza, que nós não vamos discutir em detalhes para não nos alongarmos muito na nossa aula. Todavia, é autoexplicativo, e nós que já temos a noção, como projetistas de estação de tratamento de esgoto, que somos, né, você já pode aí olhar com pertinência e saber, né, que a água saindo aqui proveniente do banheiro, do lavatório e proveniente da instalação do ralo seco que vem do chuveiro, vai passar por uma caixa de passagem, caixa de sabão, caixa retentora de sólidos, e aí fazer a divisão da vazão conforme a necessidade. Essa água pode ser derivada para um reservatório de água de reuso, pura e simplesmente, né,
só passando por esse sistemazinho preliminar hidrossanitário, e aí um bombeamento simplificado, você tem aqui um pocinho de sucção, você tem através de irrigação subterrânea, subsuperficial, você pode irrigar aí culturas, né, arbóreas. Se você fizer a derivação já pensando em irrigação por aspersão externa, você pode fazer passar por um reator anaeróbio, e desse reator anaeróbio ou aeróbio compartimentado, você pode, na sequência, fazer passar por um filtro de areia de fluxo intermitente, né? Depois fazer passar por um filtro de carvão ativado e armazenar em um reservatório de água para reuso com uma bombazinha hidráulica, né, de baixa potência. Você pode levar esse efluente para irrigação por aspersão, né, de áreas gramadas, por exemplo. Ou, se você quiser, por exemplo, promover a lavagem de automóveis, etc., você pode fazer a aplicação de produtos químicos adequados, né, para poder promover o tratamento mais complexo, aí já é um tratamento em nível avançado da água residuária, promover a floculação, né, e a filtragem e, na sequência, armazenamento no reservatório e aí fazer o uso da água para lavagem de automóveis. Então você tem vários tipos de sistemas e várias possibilidades de tratamento, e aqui você consegue ver o barrilhete hidráulico não só da água proveniente da fonte, proveniente de um sistema múltiplo de tratamento e filtragem, proveniente em um sistema que vai armazenar um reservatório inferior, uma cisterna de água para reuso, chamemos assim, e aí nós estamos falando de reuso de água cinza, e aí depois o bombeamento para um reservatório de reuso de águas residuárias, né, que é construído aqui em paralelo, claro, dividido, tem que tomar cuidado para não haver alimentação cruzada, para distribuição em um barrilete hidráulico para fazer o uso em descarga de vasos sanitários e torneiras de jardim para irrigação, etc. Então você tem diversas possibilidades de reuso de água cinza. Se você quiser apenas promover um campo de infiltração umedecido aqui para plantio de culturas arbóreas, etc., fossa verde ou coisa do tipo, você pode levar para uma caixa de brita e areia e promover a dispersão em um campo de infiltração. Ou você pode fazer passar por um reator compartimentado anaeróbio ou aeróbio, e aqui você consegue ver o detalhe, e na sequência você pode ou destinar para um filtro de areia e fazer irrigação subterrânea, subsuperficial, ou fazer passar por um sistema aqui, né, de wetlands, né? Aqui você pode ver as multicamadas aplicadas, inclusive com a proteção de argila expandida para impedir que a água percole, né, e infiltre, porque nós queremos que ela vá parar no poço de sucção para o bombeamento e irrigação por aspersão. Ou você pode destinar, após esse tratamento aqui, a esterilização com desinfecção, ou através de UV, lâmpadas UV, ou através de cloração. Pode ser a cloração por pastilha, né, a desinfecção, ou então desinfecção por hipoclorito de cálcio ou de sódio, a decantação, um filtro de areia intermitente, um filtro de carvão ativado e a bomba hidráulica para irrigações por aspersão ou por gotejamento em culturas arbóreas ou culturas em áreas ajardinadas. Aqui, só como referência, né, da nossa norma aqui, os pontos de consumo de água para que você possa estimar, ter uma ideia das vazões máximas, né, de cada ponto na residência, lavatório, pia de cozinha, para você ter uma ideia de grandeza da utilização de água nesses pontos. Observe aqui que o chuveiro, 0,20 litros por segundo, né, é um dos mais elevados, como a torneira de rega de jardim, já o tanque é só 0,15, o lavatório é 0,10, apenas como referência. Você vai precisar dessas informações de demanda de consumo de água nos sistemas para você poder prever quanto de requisito de água diária você vai utilizar em cada um desses equipamentos. E saber, portanto, no contexto do balanço hídrico, se a água total gerada disponível lá, tratada de reuso, e tem quantidade suficiente para atender essas demandas, essas vazões, esses volumes diários. Né? Aqui, por exemplo, nós temos a fonte alternativa, né, a chuva. Né? Nós podemos projetar também sistemas de armazenamento, claro, feito passar devidamente por filtros apropriados, né, e instalações que possam fazer o bombeamento da água já devidamente limpa e armazenada ali, com seus pontos de controle, etc., a fim de você enviar para o sistema de reuso. No caso aqui, né,
você tem duas alternativas. Você pode fazer o aproveitamento da água de chuva, elas sem misturar com o efluente, mas você poderia fazer o reuso integrado, ou seja, você poderia usar parte da água de chuva armazenada, eventualmente, especialmente para microgotejamento, para usos não tão perdulários de água residuária, né, e de irrigação. Você pode usar o efluente, que é amplamente disponível. A água de chuva é menos, você não tem um potencial ad infinitum de acumulação, né? Ficaria muito caro acumular toda a água de chuva potencialmente captável em um ano, não dá certo. Mas do que você pode armazenar, você pode fazer a junção desse efluente e por diluição você consegue minimizar concentrações de cloreto, concentrações de sódio, concentração de sólido suspenso, minimizando o impacto de entupimento nas canalizações de microaspersão, de gotejamento. Você tem inúmeros benefícios, até também redução de pelo menos 1 log, né, por aí, em torno de 1 log em coliformes termotolerantes quando você promove a diluição. Então isso depende, evidentemente, da proporção de diluição entre água residuária tratada e água de chuva que você armazenou na cisterna. Mas é um potencial você fazer a diluição dos dois, né? E aí, saindo da residência, quais outras utilidades nós poderíamos ter? Nós poderíamos ter também sistemas urbanos, né? Nós poderíamos fazer o reuso urbano de água residuária, aproveitando, por exemplo, em parques municipais. E aí eu espero poder tratar na próxima aula a respeito deste assunto. Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade, onde nós vamos poder destacar os casos práticos de reuso de águas residuárias fora das residências, reusos urbanos que nós poderemos fazer fora da residência e também na agricultura, e como se dariam as unidades de sistema necessário e os estudos e a atenção que o profissional projetista de reuso de água residuária deve ter para que ele possa conceber, dimensionar e projetar esses sistemas. Então até a próxima aula, se Deus permitir.